Bem, olá, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as leis da termodinâmica. E o que é termodinâmica? Né? São reações químicas, né? Também esse assunto é estudado em física, onde ocorre a absorção ou a liberação de calor. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a parte conceitual, certo? Da termodinâmica, e depois nós vamos estudar entalpia, vamos estudar entropia, vamos estudar energia livre, e vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Vamos lá começar. Então, a termodinâmica são reações onde existe a liberação ou a absorção de calor em um determinado sistema, certo? E o que é o sistema? O sistema é a parte onde se estuda exatamente essas reações acontecendo. Nós temos aqui o desenho, a figura de um Becker, né, equivalendo ao sistema. Pode ser um Becker, pode ser o nosso estômago, pode ser qualquer coisa. O sistema é a área que nós vamos estudar, ok? Então, vamos lá. O sistema é a parte do universo que estamos observando e estudando. Uma pilha eletroquímica, um vaso de uma reação, uma célula biológica, qualquer parte de estudo pode ser considerado um sistema. Perfeito? Certo? Nesse sistema, nós temos a vizinhança. O que é a vizinhança? É a parte externa do sistema. O sistema é onde vai acontecer a reação. Mas a troca de calor, a troca ou a absorção de calor, tá certo? Vai ocorrer junto com a vizinhança. A vizinhança é essa coisa à parte. Nós temos aqui nesse desenho um Q equivalente ao calor, né? Que ele pode penetrar ou ser liberado, e o W, né? Que equivale ao trabalho, né? O work, que também ele pode ser adicionado ou liberado, pode ser gerado trabalho aqui no sistema. E nós temos a fronteira, que exatamente aqui a fronteira é essa linha tênue entre o sistema e a vizinhança. Então, é a parte externa do sistema, as observações e as medidas são realizadas. Tá certo? Nós temos três tipos de sistema. Nós temos o sistema aberto. Imagine uma panela, você coloca uma panela com água sem tampa para esquentar. Então, a matéria pode ser transferida de uma fronteira entre o sistema e suas vizinhanças. Essa água, digamos que seja uma sopa, né? Essa água, quando começar a ferver, parte da matéria, parte da sopa, parte sólida, ela pode sair do sistema, tá certo? É um sistema aberto. O sistema aberto, ele transfere calor e transfere a massa. Nós temos o sistema fechado, é o nosso segundo sistema. A matéria não pode passar através das fronteiras da vizinhança, né, com as suas vizinhanças. Ou seja, imagine a mesma panela, só que agora você vai colocar uma tampa hermeticamente fechada. Você está aplicando calor aqui na panela, tá, na panela de sopa, só que a tampa está fechada. Né? Ela vai absorver calor, vai ferver, mas ela não vai perder massa. Então, ela transfere calor, mas ela não transfere massa. Perfeito? E nós temos o sistema isolado. Vamos imaginar um sistema isolado, onde não existe a transferência de calor, nem a transferência de massa. O que é que nós podemos pensar? No universo. O universo tudo acontece dentro do universo. Então não existe nem transferência de massa, nem transferência de calor. Né? Ele não tem contato mecânico, nem contato térmico, o universo. Perfeito? Vamos lá. Fiquem tranquilos, essa aqui é a parte mais conceitual, tá certo? Nós vamos fazer vários exercícios sobre o tema. Trabalho. O trabalho realizado quando um sistema se expande contra a pressão externa, P, né, externo, e é definido como trabalho, W, é igual a FD, sendo F a força, né, e o D o deslocamento. Então, o trabalho é a força vezes o deslocamento. É o mesmo conceito de física. Tanto que essa parte é a parte de termodinâmica química, né, que é aplicada também em física. Perfeito? Vamos falar um pouquinho sobre a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia. E o que é que diz essa lei? A variação da energia interna, ΔU, de um sistema, é expressa por meio da diferença entre a quantidade de calor trocada com o meio ambiente e o trabalho realizado durante a transformação. Professor, não entendi nada. Calma, vamos com calma. Vamos imaginar aqui esse desenho. Veja bem, o que é que diz? A variação da energia interna, ΔU,
tá certo? Do sistema é expressa por meio da diferença, ou seja, calor, tá certo? É aplicado, trabalho é liberado. Então, ΔU é o calor menos o trabalho. É a lei da conservação de energia, ou seja, na natureza nada se perde, tudo se aproveita, né? Então, se eu libero o trabalho, tá certo? A energia interna vai ser o trabalho, o calor menos esse trabalho. Perfeito? Vamos aqui ver a segunda lei da termodinâmica, né? Isso é uma lei mais interessante para nós conversarmos. Para haver conversão contínua de calor em trabalho, um sistema deve realizar continuamente ciclos entre uma fonte quente e uma fonte fria, que permanecem em temperaturas constantes. Para haver conversão contínua de calor em trabalho, um sistema deve realizar continuamente ciclos entre uma fonte quente e uma fonte fria, que permanecem em temperaturas constantes. Em cada ciclo, é retirada uma certa quantidade de calor da fonte quente, que é parcialmente convertida em trabalho, sendo o restante rejeitado pela fonte fria. Vamos observar aqui esse desenho. Nós temos aqui uma fonte, tá certo? Uma temperatura 1, T1, onde é aplicado calor aqui, né? Numa máquina térmica. Parte desse calor é transformado em trabalho. Parte desse calor é transformado em trabalho, tá certo? E liberado também parte desse calor para a fonte fria. Lembrando que T1, né, que é a temperatura inicial, sempre vai ser maior do que T2. Por quê? A fonte quente é T1, certo? Quando ela passa no sistema, nós vamos liberar trabalho. Consequentemente, T1 vai ser sempre maior do que T2. E nós temos a lei zero da termodinâmica. Se A está em equilíbrio térmico com B, e se A está em equilíbrio térmico com C, logo B está em equilíbrio térmico com C. Isso acontece apesar de B e C não estarem em contato. Esse princípio é o princípio do termômetro. Imaginemos, né? O termômetro está em equilíbrio térmico com o meio ambiente, né? Só que a partir do momento que você coloca o termômetro em uma pessoa e essa pessoa está com febre, ele automaticamente vai entrar em equilíbrio com C. Então, se A está em equilíbrio com B e A está em equilíbrio com C, consequentemente B vai